Olá, eu me chamo Patrick Emerson, sou bacharel licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Bioquímica e Fisiologia e doutorando em Ciências Biológicas. Olá, eu me chamo Amanda Vieira, sou bacharel e licenciada em Ciências Biológicas e mestranda em Ciências Biológicas. Esse é o podcast Conversa Científica, podcast esse onde conversaremos sobre diversos temas do mundo científico e, em alguns episódios, convidaremos pesquisadores da área que nos ajudarão a discutir sobre o tema abordado no episódio. Esqueçam tubarões, cobras, jacarés, leões, tigres, aranhas e escorpiões. Pois na nossa conversa de hoje, vamos falar sobre os mosquitos e explicar por que esse pequeno inseto é um dos animais que mais matam pessoas ao redor do mundo. Roda a vinheta! O grupo mais diversificado e abundante do planeta Terra é o dos insetos. Eles correspondem a 60% de todas as espécies existentes e podem ser encontrados em todos os tipos de ecossistema, sejam terrestres ou aquáticos, naturais ou antrópicos. Os insetos são muito importantes para o ser humano e para o planeta Terra e estão envolvidos em processos de decomposição de matéria orgânica, reciclagem de nutrientes, controle biológico de pragas, na polinização e dispersão de plantas e sementes. E, economicamente, eles são muito importantes para a espécie humana, principalmente nas atividades como a apicultura e a produção de sebo. Mas os insetos ganham destaque principalmente por serem considerados insetos pragas e ou transmissores de doença, pois algumas espécies desses insetos podem causar danos ou prejuízos para o ser humano, sendo responsáveis por atacar alimentos como grãos e frutas e transmitirem também vírus, fungos, bactérias, protozoários ou nematóides, que vão causar doença nos seres humanos e podem até levar à morte. Um grupo de espécies de insetos conhecidas como mosquitos, ou pernilongos, muriçocas, ou ainda como bicudos, possui grande destaque por estarem entre os grupos de animais que mais matam seres humanos, chegando a ser quase 200 vezes mais letais para o ser humano do que animais como cobras e tubarões. Mas antes de falarmos sobre a alta taxa de mortalidade que os mosquitos são responsáveis, vamos falar um pouco sobre o porquê os mosquitos sugam o nosso sangue. Bom, os mosquitos adultos se alimentam do néctar ou seiva das plantas para obter o açúcar, o que fornece energia suficiente para machos e fêmeas sobreviverem. Entretanto, as fêmeas dos mosquitos necessitam se alimentar de sangue, pois elas precisam dos nutrientes do sangue para produzirem seus ovos. Logo após o seu nascimento, a fêmea pode voar centenas de metros em busca de alimento. E algumas espécies se alimentam prioritariamente de sangue humano, outras de sangue animal, e existem aquelas que são generalistas, ou seja, se alimentam de qualquer tipo de sangue. A quantidade de ovos varia conforme a espécie, mas uma única fêmea de Aedes aegypti pode colocar 1000 ovos durante toda a vida e em torno de 100 ovos a cada postura. E é importante mencionar que cada desova exige uma nova refeição sanguínea. Assim, as fêmeas continuam um ciclo e vivem muitos dias ou até semanas sem se alimentarem. E esse tempo pode ser maior ainda no inverno. Para se alimentar, a fêmea perfura a pele da sua vítima por mais de uma vez. E ela faz isso até encontrar o vaso sanguíneo. E nós não sentimos nada, porque na sua saliva existem substâncias anestéticas e anticoagulantes que são injetadas na nossa pele. O anestésico faz com que a sua vítima não sinta a sua picada, e o anticoagulante serve para que o sangue flua suavemente pelo seu aparelho bucal sem coagular. Ou seja, sem formar placas que possam entupir o seu aparelho bucal, impedindo que se alimente. Entendi. Então, por que a picada dos mosquitos coça tanto e o local fica vermelho e inchado? Vocês sabem falar? Boa pergunta. É porque a saliva dos mosquitos possui alguns componentes que podem causar uma reação alérgica no indivíduo, mas isso depende muito do sistema imunológico de cada um. Pois é, o nosso sistema imunológico ele é muito eficiente
Quando ele percebe que substâncias estranhas foram injetadas em nossa pele, os mastócitos, que são as células que vão atuar como sentinelas defendendo o nosso sistema, elas vão liberar a histamina e outros componentes para combater a invasão. E um dos efeitos da histamina é o aumento do fluxo sanguíneo em razão do maior número de células protetoras que chegam ao local da picada, causando a vermelhidão e o inchaço. Um outro efeito da histamina no nosso organismo é a coceira. Por isso, quando a reação alérgica ela é muito intensa, o uso de antihistamínicos ele é prescrito pelos médicos para interromper a produção de histamina. Bem, é importante falar que qualquer tratamento para os sintomas associados à picada dos insetos deve ser indicado pelo profissional da saúde. Mas você sabe, Patrick, como os mosquitos fazem aquele barulhinho estranho? Não, Amanda, eu não sei. Bem, esse som é produzido pelo batimento das asas de fêmeas e machos adultos, que servem como atrativo sexual, pois eles conseguem identificar o sexo um do outro através do batimento das asas. Quando dois mosquitos, um macho e uma fêmea, se aproximam, eles alteram seus batimentos até que consigam sincronizar as frequências dos seus batimentos e aí iniciam um dueto. Interessante. Então quer dizer que apenas os machos e as fêmeas conseguem sincronizar os seus batimentos. Exatamente. E outro fato interessante, que foi recentemente publicado em um artigo, revela que existe uma atração dos mosquitos por certos tipos sanguíneos, mas isso ainda está sendo discutido e estudado. Entendi. Mas se sabe que muitos animais produzem algumas substâncias, como o CO2 e o ácido lático, e essas substâncias elas são percebidas pelo mosquito. Os mosquitos também são atraídos por fragrâncias florais ou frutadas, como de perfumes, produtos de cabelo, protetores solares e até mesmo de amaciantes. A temperatura do nosso corpo também serve como um atrativo para os mosquitos. Eles são atraídos pelas regiões do nosso corpo que liberam mais calor, como por exemplo os ouvidos, e pela umidade do nosso corpo. As substâncias presentes em nosso suor e outras secreções da pele podem nos tornar mais ou menos atrativos para os mosquitos. Geralmente, mulheres grávidas, adultos e pessoas obesas ou acima do peso são mais atrativas. Mas isso não é uma grande novidade para a gente. Faz muito sentido se pensarmos que essas pessoas elas vão produzir mais CO2 e possuem também uma maior área disponível para a picada. E como é que os mosquitos percebem essas substâncias? Bem, essas substâncias são principalmente percebidas pelas antenas dos mosquitos, pois é nelas que existem algumas estruturas conhecidas como quimiorreceptores. A zona de percepção dos mosquitos é a seguinte: na distância entre 50 e 10 metros, eles conseguem detectar o CO2 que é liberado pela nossa respiração. Já na distância entre 10 e 5 metros, eles conseguem nos ver. A cerca de 20 centímetros de distância, os mosquitos conseguem detectar a umidade e as ondas térmicas que são liberadas pelo nosso corpo. E você sabe, Patrick, quantas pessoas uma fêmea de Aedes aegypti pode picar durante toda a sua vida? Bem, Amanda, uma fêmea de Aedes pode picar até 3 pessoas durante uma refeição, que é o chamado repasto sanguíneo, e até 400 pessoas em toda a sua vida. Ela consegue ingerir até 2 vezes o seu próprio peso em sangue. Se a fêmea ela começa a picar uma pessoa e ela é interrompida, provavelmente ela vai procurar realizar uma nova picada nesta mesma pessoa ou em outra pessoa que esteja próxima até estar repleta de sangue. E realmente existe uma preferência de mosquitos por picar certas partes do nosso corpo. Por voar abaixo, entre 1 e 1,5 metro de altura, o Aedes, por exemplo, ele costuma picar mais nas regiões do pé e das pernas das pessoas. Mas tem algum horário que é mais fácil para ser picado por mosquitos? Você sabe me falar? Por exemplo, o pernilongo comum,
que é da espécie Culex quiquefasciatus, costuma se alimentar do sangue das pessoas à noite, enquanto elas estão descansando ou dormindo. Já o Aedes aegypti prefere picar durante o dia, em especial no início da manhã e no fim da tarde. Mas isso não significa que ele não pique à noite. E geralmente o que acontece? O Aedes é um mosquito oportunista, ou seja, se a pessoa deixar a perna exposta, provavelmente será picada mesmo à noite. E agora que conversamos um pouco sobre os mosquitos e os seus comportamentos, vamos falar o porquê que os mosquitos são os animais que mais matam pessoas ao redor do mundo. Então, devido à capacidade que os mosquitos têm de transmitir vários tipos de agentes patogênicos, causadores de doença, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que os mosquitos causam aproximadamente 730 mil mortes de pessoas todos os anos. Diferente de muitas outras espécies perigosas de animais, os mosquitos eles podem ser encontrados em quase todas as partes do mundo, em diferentes épocas do ano. É importante ressaltar que das mais de 3.550 espécies de mosquitos que são conhecidas e identificadas, apenas cerca de 200 espécies são capazes de transmitir algum patógeno ao homem. E é importante ressaltar que o verdadeiro vilão são os micro-organismos patogênicos, que os mosquitos carregam e não os mosquitos em si. Sim, mas quais as doenças que os mosquitos podem transmitir? A primeira delas, e mais conhecida, é a dengue, e o Aedes aegypti é o principal transmissor. A doença é causada por um dos 4 serotipos do vírus e tem como principais sintomas a febre alta, dores musculares intensas, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, falta de apetite, náusea e dor de cabeça. A dengue comum em algumas pessoas pode progredir para a febre hemorrágica da dengue, conhecida também como dengue hemorrágica, provocando vômitos persistentes, sangramentos pelo nariz, boca e gengivas, sonolência, agitação e confusão mental, além também da sede excessiva e boca seca, pulso rápido e fraco, dificuldade respiratória e perda de consciência. Esse tipo de dengue pode levar a pessoa à morte em até 24 horas. Na maioria dos casos, a dengue tem cura espontânea depois de 10 dias, mas é preciso procurar um médico ao sentir os primeiros sintomas. É usado medicamento antitérmico ou analgésico para aliviar os sintomas. O AS ou aspirina ela não é indicada, pois pode estimular a hemorragia. O risco de gravidade e morte ela é maior quando a pessoa tem alguma doença crônica, como, por exemplo, a diabetes ou hipertensão. E já existe vacina contra a doença. Mas ela só deve ser tomada por pessoas que já foram expostas ao vírus, já que, segundo a OMS e ao fabricante da vacina, existem riscos para as pessoas que nunca tiveram contato com nenhum dos sorotipos da dengue, pois essas pessoas poderiam desenvolver formas mais graves da doença. Outra doença transmitida pelos mosquitos é a zika ou febre do zika vírus. A sua transmissão se dá principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, mas já foi comprovado que pode ocorrer também por via sexual e por transplante de sangue ou órgãos. Os principais sintomas são manchas vermelhas elevadas, que aparecem em uma região específica no corpo ou nele todo, febre baixa que vai e volta, olhos avermelhados, dor nos músculos na cabeça, e após alguns dias, essas manchas vermelhas começam a coçar. Na maioria das vezes, a evolução da doença ela é benigna. No entanto, pode observar-se óbitos devido ao agravo dos sintomas. Algumas doenças secundárias, como microcefalia, que causam malformação fetal do bebê, no caso de mulheres grávidas, ou a síndrome de Guillain-Barré e outras manifestações neurológicas podem estar associadas ao vírus da Zika. A Zika, na maioria dos casos, tem cura espontânea após 10 dias, assim como a dengue. Mas é preciso procurar um médico logo nos primeiros sintomas, principalmente as mulheres grávidas. É usado apenas medicamentos antitérmicos para aliviar os sintomas.
Uma outra doença é a chikungunya, que tem como principal transmissor o Aedes aegypti. Cerca de 30% dos pacientes não apresentam sintomas, e os demais podem apresentar febre acima de 39 graus, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, especialmente nos dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer também dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Algumas pessoas podem desenvolver um quadro pós-agudo e crônico com dores nas juntas que duram de meses a anos. A transmissão da mulher para o feto pode acontecer quando a mãe fica doente nas últimas semanas de gravidez. Também existe a transmissão por transfusão sanguínea. Assim como a dengue e a zika, a cura da chikungunya, na maioria das vezes, ela é espontânea e ocorre após 15 dias. O paciente deve repousar e beber muito líquido. O tratamento é feito de acordo com os sintomas, com o uso de analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios para aliviar febre e dores. Em casos de sequelas mais graves, pode ser recomendado a fisioterapia. A febre amarela é outra doença que é transmitida por mosquitos, tendo como principais transmissores os mosquitos pertencentes aos gêneros Haemobogus e Sabetes, e também o Aedes aegypti. A doença possui dois ciclos diferentes: o silvestre, onde o mosquito pica um animal infectado na floresta, servindo de transporte para o vírus da febre amarela. E, posteriormente, esse mesmo mosquito pica um humano, infectando ele assim com o vírus. Já o ciclo chamado de urbano são nos casos em que um humano infectado é picado por um mosquito, que ao picar outro humano, infecta ele com o vírus. Bem, desde 1942 não há registros de febre amarela urbana no Brasil. Mas em 2017, o país enfrentou uma epidemia de febre amarela do tipo silvestre. E o ressurgimento da febre amarela urbana poderia ter ocorrido se ocorresse um número suficiente de pessoas infectadas em áreas urbanas. Os principais sintomas que são observados em pacientes com febre amarela são a febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo, náusea, vômito, fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas elas melhoram após esses sintomas iniciais, no entanto, cerca de 15% elas vão apresentar um período de horas ou de um dia sem apresentar os sintomas, e então elas vão desenvolver uma forma mais grave da doença, que pode ocasionar a icterícia, que é a coloração amarelada da pele e do branco dos olhos, e também sangramento na gengiva e no intestino. E, eventualmente, há insuficiência de múltiplos órgãos. O tratamento indicado é o repouso, reposição de líquidos e sangue, quando necessário. E os medicamentos podem ser usados para aliviar a dor e a febre. A aspirina não é indicado, pois pode estimular hemorragias. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidades de terapia intensiva, as UTIs, para então reduzir as complicações e o risco de morte. Já existe uma vacina contra esse vírus, que é utilizada há muitos anos no Brasil, porém a sua aplicação em massa não é recomendada. Dessa forma, é importante notar que, caso você more em uma região afetada ou pretende viajar para algum local que é considerado de risco para a transmissão do vírus, você deverá se vacinar com pelo menos 10 dias de antecedência. Para maiores informações sobre quem pode e deve se vacinar, consulte o site do Ministério da Saúde ou vá a um posto de saúde para se informar melhor. Caso você faça parte do grupo de risco e não puder se vacinar, converse com seu médico. E vale ressaltar que estão sendo estudados outros tipos de vacinas que poderão ser usadas nas pessoas pertencentes ao grupo de risco. Outra doença que pode ser transmitida por mosquitos é a febre europuxa, que é uma doença transmitida principalmente pelo Culicoides parisiensis, que é o borrachudo ou maruim, e pelo Culex quinquefaciatus. Mas acredita-se que os mosquitos do gênero Aedes, como por exemplo o Aedes serrata, também possam transmitir a doença. Pesquisadores apontaram que a febre europuxa pode ser semelhante ao vírus da Zika e se espalhar pelo Brasil, causando uma epidemia. A febre europuxa
Já é bastante comum nas regiões norte e centro-oeste do Brasil, principalmente no interior do Pará. Essa doença pode ser facilmente confundida com a dengue, já que os sinais são bem parecidos, como por exemplo a febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas articulações e náuseas. Alguns pacientes sentem fotofobia, que é a sensibilidade à luz, dor nos olhos e tontura. Em casos graves, se houver evolução da doença, a complicação mais comum é a meningite viral. Normalmente, se tratando da febre oropouche, assim como as outras arboviroses, é focada apenas no alívio dos sintomas durante o período de manifestação do quadro. Nos casos de meningite viral, a doença é benigna e o tratamento consiste no alívio dos sintomas, como febre, rigidez na nuca, dor de cabeça e vômitos. Temos também a malária, também conhecida como impaludismo ou febre maleica. É uma doença causada por protozoários e no Brasil a doença é causada pelos parasitas Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. A malária, que ocorre na região amazônica, tem como principal vetor o mosquito Anopheles darling, que é responsável por dispersar principalmente o parasita Plasmodium vivax, causador do maior número de casos de malária no país. Na região extra-amazônica, a malária é transmitida principalmente pelo Anopheles cruzi. Um estudo recente mostrou que na região sul do Brasil concentra-se em maior número os registros da doença causados pelo Plasmodium vivax. Na região sudeste e nordeste, a malária é causada principalmente pelo Plasmodium falciparum. E na região centro-oeste, há casos de dupla infecção, tanto pelo Plasmodium vivax como também pelo Plasmodium falciparum. A malária silvestre pode ocorrer tanto na região amazônica como não amazônica. Essa malária tem como hospedeiro primário os macacos de diferentes espécies, e os parasitas envolvidos geralmente são o Plasmodium brasiliano e o Plasmodium simium. Os principais sintomas são febre alta, calafrios, tremores, suor excessivo e dor de cabeça, que pode ocorrer de forma cíclica. Muitas pessoas, antes de apresentarem essas manifestações mais características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. E em casos graves, o paciente tem fraqueza, alterações da consciência e até hemorragias. O tratamento é feito por meio do uso de antiparasitários, os antimaláricos, e em alguns casos é administrado também antibiótico. Somente pacientes com os casos graves deverão ser hospitalizados de imediato e o tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante, a idade do paciente e as condições associadas, tais como gravidez e outros problemas de saúde. Uma outra doença é a elefantíase, ou também conhecida como filariose linfática, que é causada por um verme chamado de Wuchereria bancroft, que no Brasil é transmitido ao humano através da picada de mosquitos da espécie Pulex quinquefaciatus. Os sintomas da doença são edemas, que é o acúmulo anormal de líquido nos membros da perna e dos braços, seios e também na bolsa escrotal. Depois da picada do mosquito, a larva vai para a corrente sanguínea, se reproduz e dá origem ao verme adulto, que causa lesões nos vasos linfáticos e, consequentemente, uma inflamação local. A doença ela não tem cura, mas é possível controlar os inchaços com medicamento. De acordo com as autoridades, essa doença ela está restrita ao estado de Pernambuco e tem um grande potencial para ser eliminada nos próximos anos. Já a doença do verme do coração, ou dirofilariose canina, é a doença que, em geral, acomete os animais, principalmente cães domésticos e silvestres, causando problemas cardiopulmonares. No entanto, esta doença é considerada uma zoonose com possibilidade de transmissão animal-homem. O parasita Dirofilaria imitis é o agente causador da doença e pode ser encontrado no mundo todo, porém, nas cidades litorâneas de clima quente, eles estão presentes com maior frequência. Mais de 70 espécies de mosquitos são acusados de serem hospedeiros intermediários desse parasita, e o cão é considerado como hospedeiro definitivo.
Em humanos, a doença não se desenvolve como nos cães, porém pode ocorrer o desenvolvimento de uma doença benigna, autolimitante ou ainda, por não sermos o hospedeiro habitual desse parasita, ao morrerem, eles são conduzidos ao tecido pulmonar, podendo causar uma embolia e levar à embolia pulmonar. A transmissão da doença ao humano ocorre quando o mosquito se alimenta do sangue de um animal infectado, se infecta e, ao picar o ser humano, ele transmite as filárias por meio da picada. No entanto, a dinâmica de transmissões é um pouco mais complexa. Falamos sobre as principais doenças transmitidas por mosquitos e que provocam milhares de mortes todos os anos. Mas uma pergunta que é bastante comum é se os mosquitos podem transmitir o HIV se picarem uma pessoa infectada e depois uma pessoa não infectada. Bem, geralmente o vírus HIV ele se mantém no sangue de pessoas em concentrações bastante baixas, ao contrário de doenças como a dengue, que apresentam a chamada fase virêmica, quadros clínicos com alta concentração de vírus no sangue. Por isso, a quantidade de sangue que os mosquitos sugam de uma pessoa seria pequena demais para contaminar outra pessoa. Além disso, ao picarem, os insetos sugam o sangue para si e não o contrário. Assim, nunca injetam numa nova vítima o sangue de alguém picado anteriormente. E então, ao sugarem o sangue de pessoas infectadas pelo HIV, esse vírus ele será rapidamente digerido pelo mosquito. Outro fato importante é que, até o momento, nunca foi observado que o vírus HIV consiga se desenvolver e se multiplicar dentro dos insetos. Ou seja, eles não sobrevivem dentro do mosquito, como fazem outros micro-organismos, falados nesse episódio, que possuem certa atração ou maior facilidade de se reproduzir e se adaptar dentro de um determinado mosquito. E agora vamos para o quadro do nosso podcast que traz fake news sobre o tema. E hoje temos fake news sobre os mosquitos. E a notícia é: após tentativa de controlar o Aedes, laboratório cria super mosquito transgênico que está solto e se reproduzindo no Brasil depois de vazamento em laboratório. E pior, esse mosquito, além de não morrer com inseticidas, ainda transmite a dengue. Será mesmo? Então, Amanda, uma empresa britânica realmente criou uns mosquitos machos transgênicos. Mas como no caso a gente já falou, os machos eles não picam as pessoas, apenas as fêmeas picam. Os machos eles vão apresentar uma disfunção metabólica e isso faz com que esses machos, ao cruzarem com as fêmeas selvagens, transmitam o defeito para sua prole, que morre ainda na fase larval. E com isso, a população dos mosquitos ela cai drasticamente. Os testes de campo liberaram milhões de mosquitos machos transgênicos em algumas cidades brasileiras. E nessas cidades foi observada uma redução da população de Aedes, que passou de 95% em alguns casos essa redução. Apenas entre 2 e 4% dos mosquitos produziram prole viáveis, embora essa prole fosse frágil e potencialmente estéril. Porém, toda a problemática começou quando um artigo publicado por um geneticista da Universidade de Yale afirmava que ocorreu um cruzamento dos mosquitos transgênicos com as linhagens de uma das cidades teste. E a partir disso, uma sequência de erros e especulações mal interpretadas deram origem a uma onda de notícias falsas e desinformações nas redes sociais, gerando um pânico entre alguns brasileiros, com afirmações de que os testes em campo produziram um super mosquito transgênico, resistente a inseticidas e capaz de transmitir mais facilmente as doenças do Aedes. Isso tudo porque o grupo de Yale traziam graves especulações logo no resumo, onde na parte da discussão dos resultados falavam que a hibridização pode ter gerado uma população mais robusta do Aedes, quando, na verdade, os híbridos se mostraram extremamente frágeis, como fica claro pelo seu progressivo desaparecimento, que não foi reconhecido na discussão dos seus resultados. Descobriu-se também que o estudo ele errou ao descrever que tinha detectado uma crescente hibridização das duas populações.
já que em um gráfico do próprio artigo indicava um progressivo desaparecimento da população híbrida a partir do fim da liberação dos mosquitos transgênicos. Depois da falta de comprovações e sucessivos erros, os responsáveis pelo artigo precisaram se retratar publicamente e retirar o seu artigo da revista. Me diz, Patrick, tomar própolis repele o mosquito da febre amarela? Bem, já circulou nas redes sociais que uma suposta farmacêutica da Fiocruz recomendou o uso de própolis para o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A própria Fiocruz teve que fazer uma nota de esclarecimento informando que essa informação não tinha nenhuma fundamentação teórica e científica e que nenhum dos pesquisadores da instituição fez essas afirmações sobre o uso de substâncias naturais para afastar os mosquitos. Vale lembrar que os chamados inseticidas naturais, como por exemplo, produtos caseiros formulados com base na citronela, andiroba, óleo de cravo e etc., não possuem aprovação pela Anvisa até o momento e também não há medicamentos que tenham comprovação de eficácia como repelentes para mosquitos. É importante falar que a maioria dessas substâncias naturais elas ainda estão sendo estudadas e deve-se ter bastante cuidado ao utilizar essas substâncias naturais, pois elas podem ser tóxicas para o ser humano. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Conversa Científica. É importante mencionar, mais uma vez, que nem todos os mosquitos participam da transmissão de doenças e que alguns deles apenas vão causar pequenas reações alérgicas. E que os gêneros de maior importância médica veterinária no Brasil são o Aedes, o Culex, o Anopheles, o Pseudophora, Culicoide, Sabetes e Haemagogos, sendo que os dois primeiros, ou seja, Aedes e Culex, são os melhores adaptados à urbanização, ou seja, os que estão mais presentes no ambiente urbano. São muitas espécies importantes que citamos e por isso vamos fazer um post no Instagram de todas as espécies de mosquitos que mencionamos para você conseguir diferenciar aí na sua casa. Meu nome é Patrick Emerson. Meu nome é Amanda Vieira. Obrigado. E até o próximo.